Boa noite, irmãos. Nós estamos mais uma segunda-feira aqui, nesse culto ao ar livre, esse culto campal, também chamado culto de propaganda. Nós estamos fazendo a propaganda do Evangelho. E não é propaganda falsa, não é fake news, não. Deus desafia cada um provai. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Abra aí a sua Bíblia. Aqui fica difícil de eu abrir, então eu já trago escrito aqui. Marcos capítulo 1, de 21 a 28. Nós estamos dando uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. Essa já é a quinta mensagem e nós estamos tirando fotos, retratos de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. É o Evangelho mais dinâmico, mais rápido. É o Evangelho, é dito que é o livro da Bíblia mais impresso no mundo e também mais traduzido no mundo. Ele fala de Jesus Cristo como servo, aquele servo sofredor profetizado pelo profeta Isaías, aquele que ele mesmo vai dizer aqui em Marcos, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Então, nesse texto, Marcos de 21 a 28, nós vamos ver Jesus como o libertador. E aqui a libertação que ele vai fazer, no texto que nós vamos ler, de 21 a 28, o mundo chama de exorcismo. Ao longo da história da humanidade, o homem tem tentado lidar com os demônios, libertar as pessoas das garras terríveis do demônio, através de rituais, através de porções, através de cerimônias. Então, praticamente todas as religiões inventaram meios de se lidar com o demônio, que o Senhor Jesus Cristo diz que ele é assassino. Ele veio somente para matar, roubar e destruir, para enganar. Ele é o poderoso, é o absolutamente ruim. Então, alguém está possuído pelo demônio, é a pior coisa que se possa imaginar. Embora toda a raça humana, direta ou indiretamente, está debaixo dos pés do diabo. A Bíblia diz que o mundo jazer, está escravizado, está dominado, não necessariamente possesso, porque a possessão já é um grau de completo controle do demônio da pessoa. Ele já está dentro da pessoa, ele já está habitando. Embora todos aqueles que não têm Cristo, ou eles estão tentados pelo diabo, oprimidos pelo diabo, obcecados por algo que o diabo botou no coração deles, ou já estão possuídos. Então, como eu falei, se inventou mil maneiras de lidar com o demônio. Depois do filme de Hollywood, O Exorcista, fala de um padre tentando tirar o demônio de uma menina, e então ele usa forma, ele usa água benta, ele usa crucifixo, ele usa a Bíblia, ele usa lá umas frases feitas pelo Vaticano para livrar aquela menina do demônio, e o demônio debocha dele, joga a Bíblia fora, o crucifixo, porque você vai ver aqui que Jesus Cristo, ele não deu regra nenhuma para se expulsar o demônio. Cada vez foi diferente. Ele, no seu poder, ele libertava as pessoas do demônio. E para nós ele disse que pregássemos a palavra, e aquele que conhecesse a palavra, vocês conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque o poder de Deus é o poder para a libertação dos escravos do diabo, que esses exorcismos patéticos, esse teatralismo que é feito nas igrejas, nos cultos de libertação, o diabo ri da cara deles. Nós vamos ver isso, como era que Jesus Cristo fazia para libertar alguém. Então aqui, Jesus Cristo como verdadeiro libertador. E aqui nós vamos ver o que é um verdadeiro exorcismo. Olha aqui, diz aqui em Marcos 1, 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aí, nesse momento, na verdade nós vimos nos versos anteriores que ele não tinha vindo para curar, para exorcizar, ele tinha vindo para pregar, porque é o Evangelho que é o poder de Deus. E que ele ia fazer curas, ele ia libertar pessoas do demônio como uma demonstração de que ele era o Messias. Mas o propósito dele não era curar, o propósito dele não era exorcizar, o propósito dele era
pregar, ensinar. Então aqui diz que eles entraram em Cafarnaum e o que as pessoas se admiravam é que ele ensinava com autoridade, diferente aqui dos escribas e fariseus, que eles ficavam citando uns aos outros, os rabinos. Sobre esse texto, fulano disse isso, fulano disse aquilo, mas Jesus Cristo disse: olha, eu vos digo, eu vos declaro. Falava com uma autoridade tremenda. E depois disso, diz que ele não ensina. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre os escribas. No versículo 23 em diante, ele diz: estava na sinagoga deles. Sinagoga era um lugar onde se estudava a Torá, a lei, os profetas. As sinagogas passaram a ser construídas depois que o templo foi destruído. Então eles não podiam construir outro templo além daquele que estava em Jerusalém, foi destruído. Então, como eles não podiam construir templos, eles faziam reuniões em casas semelhante à escola dominical para estudar a Bíblia, para louvar a Deus e orar. Então, Jesus Cristo usava as sinagogas como ponto de pregação. Não só as sinagogas, ele pregou na praia, ele pregou no campo. O ponto de Jesus era um lugar onde tivesse gente. Mas, quando ele entrava numa cidade, o lugar principal, por onde ele começava, sinagoga. E aqui diz: estava na sinagoga deles. De quem? Dos escribas. Esses que não pregavam com autoridade. Até porque eles até ensinavam algumas coisas certas, outras eles inventavam, deturpavam, mas mesmo aonde eles ensinavam certo, a coisa ficava só da boca para fora. As pessoas não viam na vida deles mudança nem transformação. Era diferente de Jesus Cristo, que já tinha 33 anos e desafiava aos seus conterrâneos, seus contemporâneos, e dizia: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês é capaz de dizer que eu transgredi a lei e a palavra de Deus em qualquer ponto? Então era uma autoridade que ninguém tinha. Então estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, um espírito nojento, porque os demônios, eles gostam do que é nojento, do que é imundo, do que é perverso, é cruel, é imoral. Um espírito imundo. E nessa hora, esse demônio se manifesta, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Porque a profecia dizia que o Messias vinha destruir as obras do diabo. Vieste destruir-nos? Então eles dão testemunho de Jesus. Bem sei quem és o Santo de Deus. Ou seja, aquele que Deus escolheu para ser o Messias, o Salvador da humanidade. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Cala-te. Interessante que no exorcismo de hoje, esse falso exorcismo dos cultos de libertação, os exorcistas ficam tentando que o demônio fale, diga alguma coisa. Como é que você vai acreditar nos espíritos da mentira? Então Jesus, ele só permitiu os demônios falarem uma vez. Foi para que as pessoas soubessem que aquele gadareno tinha mais de 2.000 demônios. Não foi para a informação de Cristo. Então o exorcismo não carece de saber quantos demônios tem, quem é que está lá dentro. Ele só falta pegar o celular e o zap do demônio. O Twitter. Quem é tu? Quem és tu? Tal. Não, Jesus, se cale. Você nota aí que é o contrário dos cultos de libertação hoje. Eles querem que o demônio fale. Agora, se você encontra uma pessoa muito mentirosa, você vai pedir informação a ela? Regina? Você sabe que uma pessoa é totalmente mentirosa, você pede informação a ela? Então por que nesses cultos de libertação fica entrevistando o demônio, perguntando isso, aquilo, outro? Você nota que não é o exorcismo de Cristo. O demônio quis falar, Jesus disse: se cale. Se cale. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Simplesmente saia. Tem negócio de queima, de se agarrar com ele. Não tem nada disso. Sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando o cara que estava endemoniado e clamando com grande voz, saiu dele. Simples. Aí você diz: e para nós é tão simples? Ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você fizer um ritual de exorcismo, de libertação, um negócio de sai, de queima, eu te ordeno, o demônio vai fazer parte do teatro. Ele faz que sai. Tem gente que está pela 10ª vez indo
para esses cultos de libertação para tirar os mesmos demônios. Porque não é a maneira. Ao longo de mais de 40 anos de ministério, eu tive de lidar com várias pessoas endemoniadas que passaram pela Universal, que passaram pela Igreja Carismática, pelos exorcismos das igrejas pentecostais para tentar tirar e não tiravam. E quando eu tive de encontrar essas pessoas escravizadas do demônio, porque claramente era coisa do demônio, teve um rapaz que era preciso várias pessoas para segurar ele quando o demônio se manifestava. Teve uma mulher que ela tirava a roupa, levantava a roupa, e já tinha passado pela Universal, já tinha passado por um monte de igreja aí para tentar tirar o demônio dela. Quando eu e Carmita chegamos na casa dela, a primeira coisa que ela fez foi levantar a roupa. Quer, pastorzinho? Eu virei a cara. Aí a família, as filhas mocinhas chorando, o marido, a irmã dela, que era da nossa igreja, que me levou lá. Então ela ficou saltitando de um lado para outro, inquieta como gadareno, dizendo: "Não tenho medo de você não, pastorzinho. O que é que você está pensando? Não tenho medo de você não." E começou a dizer impropérios. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler, para não escutar o que ela estava dizendo. Não vou bater papo com o diabo, com o demônio. Depois de uns 40 minutos eu estava ficando rouco. Eu disse: "Senhor, o Senhor disse que quem liberta é o teu evangelho." O demônio não gruda numa pessoa, nem possuída, 24 horas, há uma intermitência. Ora a pessoa domina, ora o demônio. Me deu a oportunidade de pregar o evangelho para ela. Então, depois de mais de meia hora, ela desafiando e um clima ruim, intenso, demoníaco, ela sossegou, foi lá no estante, pegou uma agenda e perguntou: "Pastor, você quer essa agenda para o senhor?" Diga: "É ela." É ela. Eu digo: "Olha, depois a gente fala sobre a agenda. Senta aqui, vamos escutar o evangelho." Ela escutou o evangelho, ela se converteu e ainda hoje é crente liberta. Liberta. Agora foi o pastorzinho aqui, como ela chamou, que libertou ela. Isso não traz glória para homem não, é glória para o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Amém, irmãos? Teve uma moça também que era possuída por espírito e ela adivinhava. Só que a família gostou, os amigos gostaram que ela tinha esse espírito de adivinhação, só que depois de algum tempo o demônio estava querendo que ela se suicidasse. Uma opressão terrível na vida dela. Então o amigo dela, que era da nossa igreja, levou ela para a nossa igreja. Ela escutou a pregação, ela se converteu e tchau demônio, tchau adivinhação. Isso aqui que Jesus fez. Então, olha o que é dito. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: "Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem." E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Esse é nosso texto para hoje. Esse é o nosso retrato de Jesus. Aquele que quando ele manda, o demônio sai. É aquele que quando o indivíduo crê, se entrega a ele, não dá para ficar o Espírito Santo lá dentro e o demônio. Porque o demônio sai e o Espírito Santo entra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Tenha misericórdia das almas, Senhor Deus, prisioneiras do diabo. Que elas possam se converter a Jesus Cristo para serem libertas. Salva almas nessa noite, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Então, você viu aí, ele estava na região norte de Israel, na Galiléia, e ele ensinava na sinagoga. Entram em Cafarnaum, que era uma das principais cidades ali em volta do lago de Genezaré, o mar da Galiléia, e ainda diz que ele entrou na sinagoga, e ainda hoje existem escombros da antiga sinagoga, essa sinagoga que se crê que foi nela que Jesus entrou, ainda existe. E era sábado, e ele vai para aquela sinagoga. E ele deixa todo mundo admirado, atônito com o poder das suas palavras e o poder que ele manifestou contra os demônios. Eles perceberam que ele tinha uma autoridade que nenhum dos religiosos da época tinha. Ele não ficava dizendo: olha, a lei diz isso, e fulano disse aquilo outro. Ele simplesmente dizia.
não adulterarás, mas ele dizia, eu digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. A lei diz, não matarás, mas eu digo que se você no seu coração tiver ódio. Então, ele declarava, porque ele era não só o rei dos reis, mas o mestre dos mestres, ele era a verdade. E nesse momento ele vai mostrar que ele veio realmente para destruir a obra de Satanás. Um homem com espírito imundo. Depois eu vou citar aqui um estudo de um psiquiatra que estudou mais de 300 casos de possessão demoníaca, que é um psiquiatra que se converteu depois que era psiquiatra e passou a, vamos dizer assim, tentar resolver os problemas de uma perspectiva da Bíblia. É aquilo que o Edson pede para o filho dele, que está estudando psicologia, que vem a ser um psicólogo cristão. Então esse psiquiatra, ele vai dizer os casos que ele examinou. Então nós vemos que Jesus repreende o demônio, manda ele se calar, dá tchau para ele e ele simplesmente some, passa a não mais perturbar aquele homem. Como eu falei para vocês já em mensagem anterior, Cafarnaum era uma espécie de quartel-general de Jesus Cristo. Ele ia para muitos lugares, depois voltava lá para Cafarnaum, que era uma cidade de Nazaré, e que era objeto da profecia, que aquela região ia ver a luz de Deus. E aqui você nota que Jesus Cristo, ele vai curar aquele homem num dia de sábado. E os fariseus, eles eram legalistas, era aquele que cumpria a lei sem misericórdia, sem entender o papel da lei. Os primeiros 4 mandamentos é para amar a Deus, e os outros 6 é para amar o próximo. Então, Jesus Cristo cura liberta aquele homem em um dia de sábado. Isso já deixa chocado aqueles religiosos hipócritas. Ele faz isso lá naquela sinagoga, que é uma palavra composta, que literalmente significa congregar, unir-se, é quase o equivalente à eclésia, a palavra igreja. E diz que ele começou a ensinar. Ensino que transformava verdadeiramente a vida. Ensino que é dito que não era como dos escribas e fariseus. Aí você me pergunta, quem eram os escribas e fariseus? Na verdade, essa palavra era usada para indicar uma pessoa que era um mestre, um educador, como em Neemias 8. Podia ser um oficial do governo que tomava notas, ele era um escriba, poderia ser um oficial militar e poderia ser um líder religioso, como Esdras. Esdras era um sacerdote, era um escriba. Já no Novo Testamento, esses escribas, eles estão geralmente associados aos fariseus, aquela seita que vai ser a principal a perseguir Jesus, porque eles eram bons de aprender, mas sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Eles criaram toda uma tradição, um monte de mandamentos para ocultar os verdadeiros mandamentos da lei. E eles aparecem muito nos 3 primeiros evangelhos, que são os sinópticos. O evangelho de João nunca menciona eles. E eles estavam sempre conflitando com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo comia com pecadores, com cobradores de impostos. Eles interrogavam Jesus: com que autoridade você expulsa demônios? Era claro, com a sua própria autoridade. Eles ficavam cheios de ódio de Jesus, porque ele dizia: como é que você perdoa pecados, se só Deus pode perdoar pecado? Eles criticavam Jesus porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Não era porque se a mão tivesse suja eles não lavassem, mas era um ritual cerimonial que eles faziam isso. Então, eles estavam incitando as próprias multidões contra Jesus o tempo todo. A principal acusação deles para Jesus era que Jesus Cristo queria se fazer Deus. Já Jesus os acusa de hipócritas, a palavra grega hupócrites.
Os hipócritas eram atores que usavam máscaras. Se eles iam recitar um texto triste, eles botavam uma máscara com os cantos da boca para baixo, mesmo sem estar triste, mas a careta parecia triste. Se era um texto alegre, eles botavam uma máscara com os cantos da boca para cima e assim por diante. Ou seja, o hipócrita é aquele que bota uma cara que ele não tem. Então Jesus chama eles de hipócritas, de guias cegos que querem se sentar na cadeira de Moisés, sem, no entanto, realmente estar interessado em fazer o que a lei de Deus dizia. Por isso que é muito importante, eu estou tentando dar esse ensinamento aqui, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e mostrando que Jesus Cristo vai ter muitos inimigos. E o pior é que esses inimigos de Cristo, os piores vão ser aqueles que eram para ter apoiado a Ele, eram para ter recebido a Ele. Então eles vão entrar, aí nós vemos Cristo confrontado pelos escribas, que geralmente faziam parte da seita religiosa dos fariseus. E aqui nós temos, no versículo 23, um homem com espírito impuro, com um caso de possessão demoníaca. Você nota que ele estava na sinagoga. Ele devia ser, talvez, um daqueles que estavam adorando ali na sinagoga, que estavam estudando a lei, a Torá, estudando a Bíblia, mas tinha demônios. Como tem muita gente nas igrejas que nunca se converteram, e tem demônios. Como Jesus Cristo estava ali, os demônios não resistiram à tentação de confrontá-lo. Quem era aquela personalidade que estava habitando dentro daquele homem? Porque uma possessão demoníaca são mais de uma pessoa tentando controlar o corpo ou a mente de alguém. Nós vimos que o Gadareno tinha mais de 2.000 demônios. Segundo outro cálculo, para a legião poderia até ser 6.000. E aquele homem devia ser talvez até um escriba, ou então mesmo alguém do povo, alguém importante que estava lá na sinagoga, alguém que teve a sua vontade subjugada pelo demônio. Havia coisa que ele fazia por conta do controle do demônio. Aí você diz, e como é que o demônio controla alguém? Já temos falado de todo o processo até a possessão demoníaca. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, a ação dos demônios, ela é vista através da história da humanidade. No judaísmo, especialmente na época do exílio babilônico, desenvolveu-se devido à influência dos pagãos, se desenvolveu práticas e cerimônias de exorcismo. Lá na Babilônia, eles foram contaminados por uma filosofia religiosa chamada Zoroastrismo, onde tinha um Deus bom, um Deus chamado Mazda, ou Mazda, e ele tinha o poder para o bem, porém tinha um outro Deus oponente chamado Ahriman, que era tipo um demônio que fosse um Deus. Então, nós vemos uma doutrina diabólica, porque não existe um dualismo, ou seja, dois poderes antagônicos com a mesma força. Na verdade, todo poder e força está na mão de Deus, e que o demônio não é um Deus. Aí, por conta dessa doutrina errada, eles começaram a assimilar coisas do paganismo. Eles passaram a personificar o mal de três maneiras. Satanás eles chamavam de Samael, e a má intenção era Yetzer-Hara, a má intenção dentro da humanidade, e o anjo da morte. Também caracterizavam a ele como o acusador, o tentador, já outros já o viam como justiceiro. Porém, é exatamente no Novo Testamento e com a própria ação de Cristo, nós passamos a ter um conhecimento verdadeiro e mais profundo sobre a batalha espiritual, sobre a guerra espiritual. Se fala muito em guerra espiritual hoje, mas tirando ensinamentos como os judeus que já desenvolveram uma doutrina, um exorcismo diferente por conta de assimilar a doutrina errada. Hoje as igrejas têm assimilado doutrina errada, inclusive do exorcismo de Hollywood. Em lugar de pregar o evangelho, em lugar de evangelizarem, eles querem fazer um teatro, um circo. Então, no Novo Testamento, especialmente os evangelhos, afirma claramente a existência de seres
pessoais que são malignos, que a Bíblia chama de vários nomes, que Jesus Cristo descreveu como espíritos impuros, ou seja, eles gostam de coisa abjeta, imunda. Cristo também chamou eles de espíritos maus, porque eles são malvados. Eles, quando pegam alguém, eles desmontam, destroem. E a Bíblia diz que nós devemos discernir os espíritos, porque os espíritos, eles vêm disfarçados de anjo de luz. O crente deve saber quando está sendo atacado pelo demônio, quando uma pessoa está sendo atacada por um demônio. A Bíblia deixa claro que o demônio é um derrotado desde sempre, que embora exista um mal real, que na realidade o mal é uma negação do bem, que Deus criou foi tudo bom. Quando o homem nega o bem de Deus, é que ele traz à existência o mal. Quando os anjos bons que Deus criou negaram o bem de Deus, eles trouxeram à existência o mal. Então existe um mal pessoal, existe um mal que está presente. Existe um livro do Hal Lindsey, pastor Hal Lindsey, de uns 30 anos atrás, e o título do livro era que o diabo está vivo e ativo na terra. Vivo e ativo na terra. O apóstolo Pedro diz que ele anda como leão em derredor procurando alguém para tragar. Portanto, o demônio é um ser real. Ele é um ser que só tem um jeito de ser derrotado, verdadeiramente, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E, por conta do nosso tempo, nós vamos ainda continuar vendo os fatos acerca dos demônios. Mas agora eu queria que você refletisse aqui, nesse estudo dado pelo Dr. Samuel Pfeiffer, que é um médico psiquiatra convertido. Eu não vou concordar com tudo que ele diz, porque como psiquiatra ele não vai manter muitas coisas do humanismo. Mas, geralmente, ele dá algumas estatísticas aqui que seria interessante a gente ouvir. É um homem da ciência, ele tem escrito livros até sobre esse assunto. Ele é um psiquiatra suíço. Ele, por 25 anos, atuou como diretor médico da clínica lá na Suíça, em Richem, perto de Basileia, que ele transformou numa clínica cristã. Clínica cristã privada para pacientes com depressão e outros transtornos mentais. E é autor de vários livros sobre como cuidar da alma cristã. E então ele fez aquilo que eu falei. Ele passou a exercer, depois que ele se converteu, a psiquiatria de uma perspectiva cristã. Ele apresentou um artigo na Conferência de Aconselhamento em Dallas de 1997. E ele cita coisas bastante interessantes aqui. Ele diz: o que está causando os sintomas perturbadores associados à doença mental, opressão demoníaca ou desequilíbrio bioquímico? Ele faz a pergunta. O que é que está causando esses sintomas perturbadores, que são diagnosticados como doença mental por alguns, por opressão demoníaca por outros, ou desequilíbrio na química do cérebro? Então, como os conselheiros podem reconhecer aspectos espirituais de sofrimento mental sem perder de vista questões médicas e psicológicas? Ele vai tentar responder isso. Dá informações. Ele fala opressão demoníaca ou desequilíbrio bioquímico. Vamos dizer que a pessoa está com baixo índice de serotonina, que é o humor da felicidade. O interessante é que outros psiquiatras, inclusive cristãos, dizem que se pesquisou mais de 50 anos a ligação entre depressão, ansiedade e transtorno psicológico e esse desequilíbrio bioquímico, e nada foi comprovado, porque pacientes com o mesmo índice, o mesmo histórico bioquímico, tinham reações completamente diferentes. Ou seja, não é a química do meu cérebro que vai mandar na minha vida. Eu posso reagir a isso é maravilhoso. Eu sou um depressivo e eu não posso reagir espiritualmente a isso. Isso não é verdade. Então ele diz aqui: o autor realizou um estudo controlado com 343 pacientes psiquiátricos e das correlações entre os vários diagnósticos, pertencimento à igreja e frequência de explicações ocultas.
104 pacientes relataram ter recebido oração de libertação ou exorcismo. Os indivíduos que buscaram libertação eram mais propensos a vir de igrejas livres, carismáticas e ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou esquizofrenia. As razões para as explicações espirituais da sintomologia psiquiátrica estão sendo discutidas e várias formas de rituais de libertação estão sendo descritos. Embora muitos pacientes tenham relatado uma experiência subjetiva positiva de exorcismo ou libertação, os resultados da sintomatologia psiquiátrica não foram melhorados. Por quê? Não é através de cerimônia de exorcismo. Nós já vimos que as pessoas são libertas por uma verdadeira conversão. Continuando, ele coloca aqui 3 níveis de atividade de Satanás. Primeiro, consequência da queda, que leva a humanidade a ter fraqueza, decadência, natureza pecaminosa, passou a ter aquela força maligna chamada carne. Tudo isso afeta todos os seres humanos. Fraqueza, decadência, natureza pecaminosa, a carnalidade. Isso a Bíblia registra em Romanos 7, 18 a 25, Romanos 8, 5, 20, 21. Então, as consequências da queda, todo mundo padece de, vamos dizer assim, de influência do mal, não só pela carne, mas também pelos demônios. O segundo nível da atividade de Satanás é a tentação. Nós vimos no caso de Jó, nós vimos no caso do próprio Jesus Cristo. E o terceiro nível são atividades ocultas proibidas. É incrível que grande parte das pessoas que são possuídas por demônios, eles têm ligação com tarô, com espiritismo, com macumba, com adivinhação. Aquela moça que se converteu na igreja e foi liberta do demônio da adivinhação, ela tinha esse espírito maligno. Então, a conclusão da pesquisa lá é que Satanás não é ativo apenas quando uma pessoa cedeu voluntariamente a atividades ocultas. Mesmo as pessoas que não se interessam pelo ocultismo podem sofrer de fraqueza mental e corporal, que poderia teologicamente ser interpretado como uma adversidade satânica. Veja bem, não é porque a pessoa está sofrendo uma opressão satânica, uma tentação satânica, que leva a uma opressão satânica e passa a desenvolver uma mania que ela já está possuída pelo demônio. De fato, ele descreve aqui uma escravidão oculta. O que é que ele chama de escravidão oculta? É entendida como influência demoníaca sobre uma pessoa que excede a influência natural de Satanás, mas não atinge o grau de possessão no sentido mais restrito. Então tem muita gente que ele tem dependência de certas, vamos dizer assim, certos hábitos, certas manias pecaminosas, que já mostra uma espécie de escravidão, que ele chama aqui de oculta. Então, se você olhar com bastante... frequentemente os cristãos traçam uma linha direta entre uma história de envolvimento oculto e problemas mentais. Se você olhar com bastante profundidade para a história individual ou familiar de uma pessoa, encontrará envolvimento com as coisas do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria, do espiritismo. Qual é a conclusão, a dedução? Uma pessoa tem um problema mental porque há uma história de qualquer prática religiosa ou ocultistas, ou cultos, seitas pagãs. Não é uma dedução dele. Embora lá em 2 João 9:2, os versos 9 e 2 dão um certo respaldo para isso. Tem coisas que na realidade são opostos, que nós não podemos misturar. O apóstolo Paulo diz que ligação há entre Cristo e Belial. Então, o crente deve ser santo, deve ser separado das coisas malignas. E a Bíblia fala desses pares malignos que nós não devemos misturar: Deus e Satanás, os anjos bons de Deus com os demônios, o bem e o mal, a retidão com o pecado e a culpa. Nós devemos saber o que é o fruto do Espírito e as obras da carne, a liberdade e a escravidão,
a paz e a ansiedade, a alegria e a depressão, porque o crente deve ser caracterizado por isso, por Deus. Ele deve ter os anjos como seus guardadores. Ele anda na luz, ele anda no bem, na retidão, ele anda no Espírito. Por isso ele goza de saúde física, mental, espiritual. Ele é caracterizado por alegria. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, não importa. Hoje, o sogro da minha irmã faleceu com 102 anos. Ele é crente há muitos anos. E já com 102 anos, bem velhinho, com vários incômodos de saúde, ele não perdia um culto. Domingo ele pegou a bengala dele, o seu chapéu e um guarda-chuva, chovendo, ele foi para o culto. O irmão Edmilson. E ontem ele foi dormir, e hoje a neta dele foi acordar ele, e ele tinha partido. Então, há uma ligação do ataque de Satanás, da perturbação, dos transtornos com aquilo em que você está envolvido. O crente é caracterizado pela paz. Cristo disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A alegria, a alegria ou a ansiedade. Se ele é um cristão que vive como cristão, ele é alegre, mesmo quando está doendo, mesmo quando está sofrendo, mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às perseguições, às contradições, ele se alegra, ele louva a Deus. Portanto, é um mau testemunho o crente andar ansioso. Cristo, inclusive, diz que é um pecado a ansiedade. Por isso que a ansiedade não é problema de desequilíbrio bioquímico no cérebro, porque Cristo diz que nós jamais deveríamos andar ansiosos, preocupados, aflitos com o que poderá acontecer. Ele diz que deveríamos viver um dia de cada vez, sem trazer os desgostos do passado, nem as preocupações do futuro, um dia de cada vez, e isso sem construir castelos de fantasia na cabeça, sem estar esperando coisas grandiosas, aprendendo a se contentar com pouco. Cristo disse: tendo com que comer e vestir, estejamos contentes. Tem gente que sempre está esperando demais e sempre quebra a cara. É muito melhor você esperar menos, se vier mais, é motivo para se alegrar. Se não vier, você está numa boa. Ele disse: já comeu, já vestiu, esteja contente, viva para hoje, para a glória de Deus. Viva com alegria, com paz, com confiança e não com timidez. Revestivos da força do Senhor e não da fraqueza da carne. Tome posse da vitória dos filhos de Deus e não dos fracassos daqueles que não temem a Deus. Qual então a cura? O verdadeiro exorcismo. Como é que se deve aconselhar alguém que está com esses transtornos emocionais, sociais, relacionais? Se ele ainda não se entregou para Jesus Cristo, entregue sua vida a Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abandone toda a prática oculta, bruxaria, feitiçaria, tábua de Ouija, qualquer coisa ligado com o ocultismo vem do diabo. Se separe de tudo, renuncie a todo pacto, aliança que você fez com qualquer coisa ou qualquer ser, padroeiro, padroeira. Se é um idólatra, tem imagens de escultura, tem aqueles santos e santas, escapulários, tem medalha, tem aqueles santinhos, a Bíblia manda queimar aquilo, destruir, porque é uma maldição. E vir para Deus e se dedicar a Ele de uma forma plena, consciente, e buscar a santificação diária, o andar no Espírito. Se nós entendermos que a libertação de Cristo não é através de cerimônias, não haverá libertação de Cristo para quem anda no pecado, para quem não quer abandonar seus maus hábitos, para quem não quer perdoar, para quem quer manter a raiz de amargura no coração, para quem quer viver preso ao caderninho do passado, com as memórias satânicas, porque essas memórias de pessoas que você não perdoou, essas memórias de fracassos que você vive se martirizando, vai dar controle progressivo do inimigo à sua vida. Lembra, aquele homem encontrou com Jesus Cristo e foi a palavra de Cristo que o libertou. Sai,
É a palavra de Cristo que continua libertando hoje. Por isso que o apóstolo Paulo diz, prega a palavra a tempo e a fora do tempo. E que palavra é essa? O Evangelho, que Paulo definiu como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu nunca preguei o Evangelho para alguém que era julgado pelas pessoas como endemoniado, que ela não fosse liberta do demônio, sem precisar de cerimônias. Pense nessas coisas. Pense em ser um cristão de verdade. E lembra que Jesus Cristo combateu a hipocrisia. Cultive a paz de Cristo. Simplesmente tome posse da paz de Cristo. Passe a desenvolver na sua vida um cristianismo vivo, um cristianismo autêntico, baseado em simplicidade, humildade, compaixão. Se envolva com os problemas das outras pessoas. Saia do seu casulo, do seu ostracismo, da sua vida introjetada, que você só vive pensando nas suas dificuldades, nas suas mazelas. Se você é um crente, se envolva com a obra de Deus, com a casa de Deus. Faça que nem o Edmilson, 102 anos. Ele já só tinha um rim e nada impedia dele ir para a igreja. Pare de arrumar desculpa para ir para a igreja. Se tem um culto na sua igreja, eu não devo ficar na minha casa. Ame o Senhor. E lembre-se, a paz não vem comprimido. Muitos, tem psiquiatras que eles não querem passar mais psicotrópicos, porque eles viram que os psicotrópicos só tornaram as pessoas dependentes e escravas de remédios, despersonalizaram a elas. Então, muitos psiquiatras, eles têm reclamado. As pessoas vêm para nós querendo resolver os problemas com remédio. E nós não estamos mais querendo resolver todos os problemas com remédio. Se não houver uma mudança no padrão da vida, no comportamento, remédio não vai ajudar. A paz não vem em pílula. A paz tem o nome, Jesus, o príncipe da paz. Então você que está nos ouvindo, vem para Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Abrace o Evangelho do poder de Jesus e você terá paz no meio da perturbação. Você terá alegria no meio da aflição. Você terá serenidade no meio da tempestade. Você terá vitória no meio dos fracassos. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.